só um pouquinho, né? Tá bom. Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez, né, juntos em mais um seminário aí aqui pela Apta Brasil e os parceiros que estão aí na tela. Estamos vendo a parceria do pessoal. Se não fosse a união de todos, a gente não conseguiria ter esse evento tão legal. E, como sempre, elogio sempre o pessoal aí que tira tempo, às vezes cansado do trabalho, tudo, mas está aí para informações técnicas, né? Bom, legal. Hoje a gente tem novidades, né? Estamos aqui com a equipe, o pessoal da TecnoHub, e como a gente prometeu, o que a gente tem hoje aí? Olha, estamos conseguindo hoje, então, ter imagem realmente. Estou eu e o Carlos Napoletano aqui. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? A gente está aqui ansioso de falar com vocês, sempre passar alguma informação técnica, alguma ajuda e fazer o que a gente mais gosta, caixa automática, né? Automática e automatizada, né? Fazer o quê? É isso aí. Então, realmente é tudo novidade, é a nossa estreia, teve até uns 2 minutos de atraso aí, a gente pede desculpa, mas é compreensível em função da toda a novidade aí e tal. Hoje, como prometido, a gente já está no quarto seminário a respeito de DSG. Então, nós temos aí uma sequência, falamos do DSG do Audi, Volkswagen, as embreagens secas, molhadas, falamos do último, foi o 6DCT 450 da Volvo, e hoje o prometido é falar do PowerShift. Inclusive, já na tela para vocês aí, ó, hoje nós vamos falar do PowerShift, que é também conhecido como DPS-6, e o significado aí dessa sigla, né, é o D de Dry Dual Clutch, que é uma embreagem seca, PowerShift, né, que ela tem já explicamos isso no 6DCT 450, essa nomenclatura aí pela própria Ford também, sincronizado e de 6 velocidades. Nós, no próximo slide, a gente já entende aí, começa a perceber que a importância das etiquetas, porque às vezes tem alguns defeitos que elas são relacionadas às vezes ao ano. Não é o caso dessa, mas olha que importante o número 2 que a gente vê aí, que é o ano de fabricação dessa caixa, que é justamente, no caso desse exemplo, o 2012, né? Ela é 2012, essa caixa da Ford aí. Muito bem, dando sequência, o próximo slide mostra para a gente justamente a motorização, né? Todas como que funciona, o motor, a gente tem a ligação entre motor e caixa, a embreagem dupla, seca, e é interessante aí, ó, que na embreagem 1, aplica a primeira, segunda, quinta e sexta, que vai para o eixo de saída. Então, às vezes a gente pensa assim, a embreagem 1, ela vai fazer primeiro sempre as marchas ímpares. No eixo de saída, nem sempre é dessa forma. Então, a embreagem 1, no eixo de entrada, pode ver do lado direito, aí abaixo da roda da direita, né? Nós vamos lá, realmente comanda velocidades ímpares, primeira, terceira, quinta. Só que lá no eixo de saída, a embreagem 1, na saída vai ser primeira, segunda, quinta e sexta. Interessante isso aí, que às vezes o cara pensa, olha, estou com um defeito, estou com um problema, e é só relacionado a primeira e terceira e quinta. E não é bem assim. Outra coisa, fala, Carlão. A gente tem que lembrar que essa caixa ela é considerada como 2 transmissões dentro de uma carcaça só. Isso. Então ela tem 2 eixos de entrada, 2 eixos de saída. Então a gente está falando do eixo de saída aqui, né? Sim. E 2 pinhões, só tem uma coroa, né? Então o eixo de entrada, sim, é primeira, terceira e quinta. Isso. E o outro, segunda, quarta, sexta e ré. Mas o eixo de saída, ele, devido à relação de marcha, ele é totalmente diferente. E é interessante também que às vezes eu já ouvi algumas pessoas, alguns técnicos inclusive, falando, na K1, na embreagem 1 é primeira, terceira, quinta e ré. Esse aqui tem uma diferença, a ré é feita no eixo 2, né, nas marchas pares. Então é projeto, pessoal. A ideia do que a gente quer passar para vocês, e lembrando também aqui novamente, o seminário, esse material que vocês têm condições de fazer download e tudo, ele não é um material que substitui o manual. Ele é um material que complementa o manual. Informação adicional. Isso. Muita coisa é tirada do manual, mas muitas dicas vai ser realmente de coisa que está acontecendo no dia a dia na oficina, e enfim. Muito bem. Continuando aí, nós vamos ter aí todo o conjunto, o powertrain, né? É uma mecânica transversal. Isso, o próximo. Isso é muito interessante.
Tem pessoal aí que direto abre um chamado ou chama a gente no WhatsApp, pergunta em treinamento, como que eu verifico o fluido? Ainda é um problema a verificação de nível de óleo das transmissões automáticas, automatizadas, DSG e CVT. Porque como tem várias maneiras, vareta, um tubo duplo, oco, e a pessoa às vezes tem dúvidas. No caso dessa é muito simples. Eu tenho um bujão aí que é esse número 1, que é o bujão de enchimento, e ele já é enchimento e controle do nível. E o 2, que é o esgotamento. Então é muito semelhante aos diferenciais, né, que a gente está acostumado. Caixa mecânica. Né? Caixa mecânica. Então eu vou ter aí eu vou colocar o óleo, fluido, até que ele escorra. Né? Escorreu, está no nível. Só dar uma lembrada, essa caixa, muita gente pensa que a Ford parou de fabricar. Mas ela está saindo nas EcoSport nova 2018 e 2019. O Focus parou ano passado. Né? Sim. Mas essa caixa continua saindo nos carros, na PowerShift continua saindo essa caixa. Né? Olha aí. Eles deram uma pequena modificada na carcaça para evitar alguns problemas comuns, mas ela continua saindo. O que eu gosto de falar, toda vez que a gente pega... Realmente ela é uma caixa que teve problemas? É uma caixa problemática, sim. Mas só que eu costumo falar muito isso com os alunos, né? A gente nunca pode falar que o carro do cliente é um carro ruim. Não existe carro ruim, né, Carlão? Não tem. O que precisa ter é manutenção. E outra, projeto. Às vezes existem projetos que não dão inicialmente tão certo como outros. Mas no mais, a gente... Olha que legal. O conceito da caixa é muito bom. Muito bom. O conceito da caixa é bom, ela prioriza desempenho, ela usa alguns componentes mecânicos e outros componentes. Então não é automática, é automatizada, mas o conceito da caixa é bom. Ela é eficiente. O problema... Para variar é parte eletrônica, né? Eletroeletrônica misturada com água, com alguns outros problemas. Não vai ter jeito. E particularmente aqueles que já viram ela aberta, nós vamos falar mais adiante, eu vou depois relembrar disso lá na frente, a gente tem um problema grande aí com a parte de seleção de marcha. Eu acho que é naquelas engrenagens lá que a gente vai ver daqui a pouco, tem muita folga e às vezes o gerenciamento não consegue controlar tudo isso. Mas vamos continuar aí. Continuando aí no próximo slide, a gente vai ter o que aí, ó? O motor da embreagem, né? Em cima, a alavanca manual, uma visão geral, né? O conector aí no caso do veículo, e isso é uma particularidade legal dessa caixa, que hoje muitas mecatrônicas estão mergulhadas dentro do óleo, né? Tem contato com o óleo. Esse daqui não, ele é o externo. Isso é um ponto alto, na minha opinião, né? Então realmente é legal. Beleza, continuando aí, o próximo slide mostra pra gente aí toda a parte de sensores, né? Onde vai cada motor, cada sensor, onde vai o módulo, exatamente onde está colocado a chave seletora lá, o interruptor que vai mostrar aí todas as solicitações da alavanca que o cliente fizer. Enfim, nós vamos descrever aí no decorrer, né? Com todas as localizações aí. Bem interessante aí. Esse manual é muito legal, gostei, né, do manual. O material da Ford. Da Ford é muito bom. O próximo slide aí também continua mostrando de um outro ângulo, né, também a melhor disposição ainda de todos os componentes, para não ter dúvida. Porque às vezes isso é um problema, né? O cara chega no carro, nunca mexeu. Porque aqui o câmbio na bancada, ou aqui no PowerPoint é legal de localizar. Com toda essa traquitana montada lá no carro, com às vezes protetor do cárter, capa de isso e daquilo, a pessoa fica perdida onde está o sensor, né? Isso mesmo. Um outro lembrete aí, vocês podem ver que a fiação, o chicote, ele tem uns pontos de fixação na carcaça com grampo metálico. Esses pontos têm que ser marcados antes da desmontagem, na hora da remoção do chicote, e depois recolocado na mesma posição, para evitar a vibração e atrito dos componentes, dos contatos, para evitar mau contato. Então, uma recomendação que a gente faz é sempre marcar a posição dos grampos de fixação do chicote, que acompanha o chicote, para depois repor na mesma posição exata que estava, de distribuição. Exatamente, porque a rota do chicote ela tem uma rota certa, né? Muito importante. Se ela ficar fora de posição, ela pode depois romper, causar algum dano. A gente sempre comenta com os alunos aqui, até hoje, inclusive nessa vibração também. Nessa semana, inclusive, a gente está com turma, né? Estamos com o módulo em 2 desde segunda. Realmente fazer esse seminário aqui, principalmente ainda mais
com imagem, foi uma luta mesmo, né? Foi legal, mas ainda bem que a gente vai ter, daqui para frente só vai ter melhorias, né? Se fosse 2 caras bonitos, ainda ia melhorar bem, mas mas do jeito que é, não vai melhorar. Vai melhorar o conteúdo, mas a imagem não. Muito bem. Então, assim, mas o que eu sempre comento com os alunos, a gente até comentou bastante isso. O maior inimigo do técnico hoje brasileiro é ele mesmo, né, Carlão? Esses pequenos detalhes, marcar, ter cuidados e tudo, é uma coisa que os reparadores, do modo geral, tem que mudar isso nele. A gente uma vez publicou uma matéria sobre corrosão por atrito. Né? O que é isso aí? A vibração do chicote vai causando um mau contato, ele vai corroendo os contatos, os terminais. Sim. E aí ele acaba causando um mau contato e principalmente na parte de redicam, comunicação, dá muito problema. Então a gente sempre é bom dar uma lembradinha. Claro, isso é excelente. O cara, ele cai no dia a dia, na rotina, entra naquela correria do cliente e tudo e acaba não tomando atenção nesses detalhes pequenos, mas muito importantes. Legal. O próximo slide aí a gente tem a parte de módulos, né? O que conversa aí via CAN, conversa com todas as descrições dos sensores e toda a comunicação. Quem manda a comunicação para o TCM e a estratégia que o TCM tem em tocar os atuadores. Tanto os motores da embreagem, clutch motor 1, motor 2 e depois os motores de mudança, que é o shift motor 1 e 2 também. É a mesma estratégia de sempre, né? Pega os sinais de entrada e depois traduz para sinais de saída. Temos aí essa tabela, é interessante também da gente ver que tudo que vai acontecer, né? Tudo é importante para o câmbio trabalhar direitinho. Então, se você tiver qualquer sinal errado, posição do pedal do freio, ele vai poder já ter algum tipo de mudança, de problema na estratégia. Interessante que a Ford chama o módulo da injeção de PCM, né? E ele tem um módulo TCM, que é da transmissão, né? Sim. Então, seria, no lugar de PCM, podia entender como ECM. ECM, né? Mas eu acho que é nomenclatura deles, porque, né, que é separado, mas não é porque é um PCM que ele é um powertrain, porque ele não gerencia os dois, né? Muito legal, o jeito que a Ford chama mesmo. Cada fabricante tem a sua mania, né? Sua maneira. O próximo slide aí, ele tem eu coloquei aí porque a gente tem ele assim no manual, mas a gente não consegue chegar nessa placa aí no módulo, porque ela tem uma massa preta, ele é todo vulcanizado mesmo, né? Não tem ninguém ainda que eu conheça, que eu saiba, que está abrindo esses módulos e tentando resolver, nos né? Estados Unidos eles estão mexendo nisso aí já. Eles têm um material para dissolver essa massa, né? E eles trocam alguns componentes, sim, mas... Aqui não ainda, né? Não é aconselhável a gente mexer, né? E outra, até porque a Ford estendeu ao módulo 10 anos de garantia, então em vez da gente tentar ficar fazendo uma reparação, é melhor mesmo que a fábrica dê esse suporte aí. Para nós não é vantagem, aqui no Brasil a gente está condição um pouquinho diferente lá do resto do mundo, né? Sim. Em termos de reparação, então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Desmontar. Uma coisa... podemos dizer que é bom, sim, nesse caso, é que esses módulos não exigem uma programação de carro para carro. Então, se eu tirar um módulo de uma EcoSport, né, sendo de uma outra EcoSport idêntica, ele funciona normalmente. Sim. Né? Se eu tirar de um Focus, passar para um outro Focus, ele vai funcionar normalmente. Fiesta. A programação dele Fiesta. A programação dele já é fixa, né? Sim. Ele não é codificado. Então é uma coisa que dá para a gente ainda trabalhar isso. Ajuda, né? Diferente de alguns que tudo tem que fazer junto à concessionária. Os caras alemães, por exemplo, é uma dor de cabeça danada. Então, na verdade, a gente tem alguns pontos, como tudo, né? Não tem caixa perfeita, não tem sistema ideal. Tem uns pontos fortes e outros pontos fracos, né? Aí, dando seguimento, a gente tem aí no próximo slide, eu fiz questão de colocar esse texto, eu não costumo colocar muito textão, né, porque é ruim e tal, mas o que eu queria salientar, na verdade, é a terceira linha que está em vermelho. Porque tem tudo aí, vocês depois gostaria que vocês lessem na íntegra, mas muitas pessoas não sabem desse detalhe. O ângulo de direção, através do sensor de rotação do volante pelo canal de dados HS-CAN, para evitar a passagem a uma mudança superior em curva. Então, olha que interessante, essa transmissão, o gerenciamento dela contempla até isso. Ela está lendo, né, a seleção dali do ângulo para poder não ter problema na mudança. São assim, eles evitam mudança em curva para
devido a segurança. Para evitar derrapar, Isso. Evitar o cara perder o controle, né? Isso aí tem em vários carros americanos. É legal, né? Então, porque, por exemplo, imagina lá que o cara está entrando numa curva e sem querer, que é normal, em curva qual a tendência? A gente acelerar um pouco mais para o grip e você ter o carro na mão, né? E se ele reduz uma marcha naquele momento? Pode ser um negócio meio desconfortável e até perigoso. Ele entende que o carro está em curva e ele mantém a marcha. Mantém a marcha para evitar a perda de... Muito legal. Eu achei isso aí muito legal. E às vezes, por que a informação está aqui? Os automáticos também tem isso. Por que isso está aqui, salientando isso para o pessoal? Porque, na verdade, se vocês... às vezes o reparador está lá e ele não sabe disso, né? Ele não tem essa... Às vezes não lê o manual, que o reparador brasileiro tem um problemão, ele vê as figuras e acha que está tudo certo, né? Então, muito cuidado com isso daí. Bom, o próximo slide aí, a gente continua aí tendo a localização do TCM, enfatizando ela, né? Que a gente tem aí o que ela faz em cada lugar. Próximo slide ainda. Só lembrar... Novamente, fala. Isso, só lembrar que o módulo, ele já contempla os dois motores de engate e seleção, né? Sim. O próprio módulo já faz o engate e seleção, né? Só os dois motores de acionamento das embreagens, dos gráficos das embreagens, que são separados. São separados. O próprio módulo já tem esses motores. Ela está interno. Voltando aqui, vamos voltar um slide aí, ó. 1, 2, 3. Volta 3 slides. Mais um é esse aí. Pode ver os dois motores aí, ó. Número 10, né? Isso, número 5 e número 10. São os motores aí. Né, o campo magnético deles e o 7 e o 9 o complemento dele que vai fazer o eixo virar. Isso aí, legal. Então, continuando aí à frente, vamos de novo lá então, né? Agora vamos mais um. Isso. Aí a gente já vai começar a falar de quem? Dos sensores. Os sensores. Isso. Isso. Aí esse sensor é o sensor de entrada 1. Como ele tem dois eixos de entrada, nós vamos ter dois sensores, né, vendo a rotação desse eixo. E a particularidade importante, às vezes a pessoa desmonta tudo e não dá atenção, né, que os calços desse sensor eles têm medidas diferentes. Então esse sensor 1 ele tem um calço de 3,5 mm, mais ou menos uma variação de 5 centésimos, mas é de 3,5 mm. O próximo slide, olha, peraí. O próximo slide é o ESS2, ele tem um 3,2 a espessura do calço. Então parece que não, mas esses 3 décimos faz uma diferença danada, né? Porque a engrenagem é maior, né? Isso, aí pode... Aliás, é menor, então ele aproxima mais. Né? Aproxima. Posso ter um erro de leitura, se caso o cara errar o calço, aí planta um defeito, né? Ao invés de ter uma solução aí. Muito bem. O próximo slide mostra a localização deles mesmo, ó. Tá vendo? O ISS1 é o de baixo e o ISS2 é o de cima aí, nessa postura aí, né? Legal. Rapaz, a gente já começou a ter umas perguntas aí então, né? Show de bola. O Edson, de Alagoinha, fez uma pergunta aqui. Esses sensores têm calços de regulagem? Opa, beleza. É o que a gente acabou de mostrar aqui, né? Acho que a pergunta veio, não tem problema. Sim, ela tem os calços, a gente acabou de falar. O ISS1 é 3,5, a espessura do calço. O ISS2 é 3,2, tem 3 décimos de diferença aí. Tem outra pergunta ali aí, Carlão? O Marcelo, ele está perguntando aí, qual é o fluido que vai nessa caixa, né? Tá, mais adiante aí a gente vai falar. Então... Mais adiante a gente vai ter aí a resposta do... O Jefferson, eu não sei se ele está fazendo uma afirmação ou se ele está perguntando. Esse óleo se faz manutenção ou troca em intervalo de 40 mil ou 4 anos. Tá, bom, vamos considerar que isso é uma pergunta. O que a gente tem instituído e falado com o pessoal aqui, né, Carlão? Fluido da transmissão automática, automatizada, CVT, DSG, tudo que tem aqui no país, 35 a 50 mil. Vamos pegar aí uma referência das caixas que funcionam bem. Qual é um carro que tem uma boa manutenção, uma cultura legal? Vamos levar um exemplo aí, as asiáticas. A linha Honda, Hyundai, 40 mil, troca parcial no manual, né? Proprietário. Até 50 mil. Até 50 mil é legal. Independente, tem gente que me pergunta na aula, mas Dona Fé, até Dual Logic? Até Dual Logic, o fluido tem o mesmo desgaste. Né? Aqui, o nosso país é muito quente, então a degradação do fluido é maior, né? Mas beleza. Então vamos dar continuidade aí. No próximo slide mostra também agora o sensor de saída, que ele pega a leitura numa roda fônica que está lá no diferencial, né? E a posição dele aí também no slide.
O próximo, eita, foi 2, isso. No próximo aí vai falar desse sensor, né, que é o sensor da TR, é o sensor de posição da alavanca. Então ele tem aí uma maneira, uma estratégia de trabalho bastante interessante, como é muito usado hoje, não tem contato mecânico, né? Ele não tem um contato como se fosse um potenciômetro. É indutivo. É indutivo. Então ele não tem desgaste. É difícil, o que eu já ouvi dizer, um caso que eu ouvi dizer, nem aconteceu comigo, foi com um aluno, que ele deu problema nessa chave e o carro entrou numa estratégia de emergência e ele ficou só com as marchas pares. Interessante, né? Como ele não fazia a leitura, isso é uma particularidade dos carros DSG. Muito na hora de fechar a caixa, né? Se não tomar cuidado, você deforma esse sensor aqui. Essa número 2 aí, que é o espelhinho, né? A parte metálica do sensor, ele deforma. A massa, né? A massa. Então tem que tomar bastante cuidado na hora da montagem. É isso aí. A gente tem percebido que, às vezes, realmente tem falta de conhecimento. É novidade. O DSG, por mais que ele já está há tempos rodando no país, né? Mas ainda é novidade para muitos. Então é importantíssimo, vou enfatizar aqui de novo para vocês, faça o download do material, né? Põe lá, não sei se você gosta de ter a informação digital, não sei se você quer imprimir, não sei, seja como for, coloca junto com o teu manual lá, né? Para quando você for fazer um câmbio desse, revisa as informações primeiro. A gente sempre fala que o técnico de caixa automática, automatizada, ele não pode ter pressa de fazer as coisas, não pode ser afobado para trabalhar, porque às vezes numa bobeadinha, você põe tudo a perder, né? É verdade. Então, não faz mal se demorar meio dia mais para montar uma caixa, mas com cuidado, com atenção, né? Esse tipo de detalhe aí são muito importantes para fazer a diferença entre o trabalho bem feito e o trabalho que vai te dar retorno, né? Sem dúvida. Às vezes a gente fala assim, né? O cara fala, mas eu vou perder meio-dia. Não vai, não. Ele está ganhando meio-dia. Porque, na verdade, quando aquilo der problema, aí ele vai ver quanto tempo ele vai perder de verdade. Aí é complicado. Aí ele vê, abraça o gorila, né? A gente sempre quer terminar o mais depressa possível, tanto pelo cliente como para a gente também, mas isso aí tudo tem um limite, né? Tem. A gente tem que tomar bastante cuidado porque qualquer bobeada que a gente der na montagem, amassou uma peça, deformou uma junta, colocou uma mola errada, em posição errada, uma válvula. É isso aí. E cada câmbio tem um pulinho do gato, né? Então tem que tomar muito cuidado. É um negócio que é para... O técnico tem que ter perfil para isso, né? E se não tem, pode adquirir também. Sim. Nada impede que ele adquira o perfil, né? Se controle e trabalhe de maneira... Certo, padrão. Mais controlado, mais vamos dizer assim, mais um modelo, né, de trabalho. Né? Sim. Sem pressa, né? A gente, inclusive, nessa turma eu tô com um aluno que ele é lá de Belo Horizonte, que eles são especialistas lá em Honda e Toyota. Eu nunca tinha visto isso, até no passado. Aí eu tinha uma vontade de ter uma oficina que mexesse só com asiático, com as 5 marcas. Mas nunca tinha visto ninguém. Então, assim, eu achei interessante, porque quando você tem uma marca só, você consegue, fica mais fácil, você se torna especialista. Aí o cara fala assim, poxa, né? Até a gente falando aqui, normalmente todo mundo fala, então você nunca tem problema. Ele falou, o quê, rapaz? Gente que tem problema pra caramba, porque mesmo que é Honda e tudo, mas quebra também, né? Tem problema. Então vocês têm que ter um padrão, tem que trabalhar direitinho. Né? E falando em BH, mandar um abraço pro pessoal de lá também, né? O Adriano lá de Minas Gerais, o pessoal todo aí que está vendo a gente, que está sempre acompanhando, instrutor, né? Aqui ele não tem problema de correr com as coisas. O Adriano é tranquilinho, né? Mineiro, né, velho? Tranquilinho. Abração pro Adriano. Muito boa gente. Muito boa gente mesmo. Abração lá pro pessoal também do Sul, né, Carlão? Tá sempre com a gente. Eu estive em Curitiba também, essa semana passada, um curso lá na M2 e vamos mandar um abraço pra turma. Show de bola, né? O pessoal muito bacana. Isso é uma parte que eu tô gostando muito, né, da parte de transmissão automática, a gente percebe que eles são unidos, né, velho? Eu acho que ele toma tanta pancada com caixa. Unidos na desgraça. Unidos na desgraça. Fica com tanto problema. A desgraça aproxima as pessoas. Fica com tanto problema que ele fica com dó do outro que vai entrar e acaba ajudando, né? Com certeza. O Cláudio Curti também lá do Rio tá sempre com a gente, né? O Claudião, todo mundo aí. Ó, o pastor, né? Eu acho que fez curso com a gente aí. O manual que tem aqui fala que o motor elétrico da embreagem faz primeira, terceira e quinta. Primeira, terceira e quinta. Então, o garfo 1, né? O garfo 1, faz isso mesmo. No eixo de entrada tá certinho, pastor. Faz primeira, terceira e quinta. No eixo de saída é que ele muda, né? Pode ver, e o manual que você tem aí, eu acredito que seja da Apta mesmo, né? Que
faz treinamento aqui com a gente, mas tá certo. Tá certinho, pastor. É isso mesmo. É no eixo de saída que ele muda. Primeira, terceira, quinta e não faz a ré. Vai fazer ré pelo par, né? E aí? O Jefferson tá perguntando aqui, quando a central gera uma falha, só com uma nova, quer dizer, você vai resolver com uma nova, depende da falha, viu, Jefferson? Se for falha da central, você pode colocar uma usada. A gente já falou, não precisa clonar nada não, viu? Pode ser uma usada mesmo, tá? Esse negócio de clone é meio complicado. Depois nós vamos ter um programa aí falando só disso, tá? Mas pode colocar uma usada do mesmo veículo, da mesma característica, né? O módulo vai trabalhar certinho. Se for problema do módulo, né? Se for problema do sistema, vai ter que reparar o sistema. E ainda uma dica, eu acho assim, nós, reparadores, a gente não tem que se apertar, principalmente com a Ford, porque como ela está dando 10 anos de garantia, o cliente chegou com o carro, às vezes com Power Shift, eu já recomendo, a gente vai fazer até o trabalho, mas pega um módulo novo lá, poxa, né? Tá dentro da garantia, pega um novo, não vai nem se preocupar, né? O Jefferson tá aproveitando bem o seminário, ele mandou outra pergunta aqui, esses câmbios têm muito problema de entrar água, certo? A Ford modificou a carcaça agora para evitar a entrada de água, porque ela tem um cortezinho em cima. Isso. E esse corte ele dá muita entrada de água, acaba afetando o mecanismo de acionamento dos garfos e trava os motores, né? Isso. Dá para fazer vedação com silicone normal ou tem um específico? Sim, do normal, é só para evitar a entrada de água. Isso, e uma dica aí, pessoal, com a questão de silicone, é que vocês usem... o silicone na caixa toda, limpa bem a região e passa um silicone lá vedando tudo. Inclusive até eu recomendo que coloque no motor antes de instalar o motorzinho, vedar tudo. Esse carro ele tem um problema. Às vezes, podem prestar atenção, às vezes trava o motor de baixo, quando você vai mexer no câmbio, no carro em si, o cavalete de água ele é novo. Então, porque o cavalete onde passa água do sistema de arrefecimento em cima, ele deu problema e ele mesmo contaminou o sistema. Aí vê lá o cavalete é novo, o líquido de arrefecimento vazou e começou a travar o motor. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Giovanni agora. Como ver o nível dessa caixa? Nós falamos agora aqui um pouquinho acima, mas vou repetir. Não precisa voltar o slide não. Ele tem um bujão na lateral, então você vai abrir o bujão e colocar o óleo até ele escorrer. O bujão lateral, perto do semi-eixo ali, sem problema. Tá. Tem outra aí? O Arthur perguntou se a gente tem um manual técnico de DPS-6. Tem sim, tem o manual. Temos até um filme da Ford, a gente pode enviar para ele, se ele quiser, sobre a desmontagem e montagem. Tá Isso bom? aí. Inclusive, fica aí a dica de novo. Vai baixar o certificado no singular, @tecnohub.com.br. É isso, né? Isso. Manda um e-mail. Manda um e-mail para o pessoal lá, fala com... Isso. certificado@tecnohub.com.br. Manda um e-mail, o pessoal vai mandar. Lembrando também que tem que ser assistido todo na íntegra. Tem como ver se vocês assistiram direitinho. E também não tem lógica, né? Vou pedir um certificado de algo que eu não vi, que eu não acompanho o material. Mas é importante, que o certificado de participação faz diferença para o nosso cliente também. Show de bola. Dando continuidade aí, mostra a localização da própria chave, né? Desse interruptor aí, do sensor, melhor dizendo, da chave seletora, que seria, né? E ele tem um lado de montagem, Tá dando atenção aí nesse... Não tem como montar errado, né? Mas sempre tem, né? Se o cara forçar, entra errado. E não pode danificar a peça. O próximo slide... Isso é um negócio legal que está na tela para vocês. Ele tem um sistema de auxílio de rampa, mas muitos perguntam isso. Então ficou bem claro aí que é um auxílio no freio. O freio é acionado por um tempo a mais, é o tempo só de reação, de você tirar o pedal do freio e chegar até o acelerador. Aí ele já libera, né? Esse gráfico é bem ilustrativo, né? Dá para entender bem como é que ele funciona. Né? Não tem nada, tem cara que fala assim... Evita sacrificar a embreagem, né? Isso. Ele permanece com o freio aplicado. E a embreagem, enquanto o freio está aplicado, ela permanece desacoplada. Isso. Porque tem gente que fala, mas não é a embreagem que trabalha, por isso que desgasta muito. Tem gente que tem essa dúvida. Não tem nada a ver. O freio é acionado e aí ele, com o sinal de que você tirou o pé do freio, ele vai liberar para você poder ter torque numa subida. Muito legal. E funciona direitinho, né? Aí nesses próximos slides está o fluxo de força, né? Nós em todas as marchas, por onde que entra a força
por onde que ela é transferida no outro eixo e que vai para o eixo de saída. Então aqui não tem que detalhar, né? Não tem muito o que a gente ficar falando. Depois o pessoal vê com atenção. Atenção, né? Mas é bom, ajuda num diagnóstico, né? Às vezes estou com barulho. Estou com barulho quando engata a terceira. Então aqui eu consigo ver o eixo, qual pode ser o possível rolamento que está com defeito nesse eixo e tal. O próximo slide fala da terceira e quarta. E o outro, quinta e sexta. Aí, e o último que vai detalhar é o engrenamento da marcha ré. Olha toda a salada que passa o fluxo de força até conseguir chegar no diferencial, né? Interessantíssimo isso aí. Então, beleza. O próximo slide agora, aí entra, gente, ó. Começa nesse próximo slide, eu acho uma grande dificuldade, né? Porque eu nunca vi nenhum câmbio só de moto que tem o sistema de seletor de marcha dessa forma aí, giratório, né? Então, ele trabalha em cima de um trilho. Então, olha quantos, né? Ressalto, né? Com ressalto. E o motor elétrico, nessas duas engrenagens maiores que estão na parte de baixo aí, elas vão tocar essa engrenagem para lá e para cá, girando à esquerda e à direita, posicionando os garfos na devida luva e engatando. Isso. Então, se a gente for somar essas folgas todas, isso é uma visão minha, né? Não tem nada provado nem nada. Mas se a gente, na hora da desmontagem, mexe e roda ela lá, parece um relógio suíço de tanta engrenagem que tem, e eu acho que cria bastante folga, às vezes o módulo não consegue. De redução, né? Para poder ter força de engate. Mas a gente tem que lembrar, quando for montar o conjunto, os dois discos com ressalto, eles têm a posição correta de montar no neutro com os ressaltos 45 graus cada um. Exato. Em relação ao conjunto, né? Isso aí tem uma especificação no manual. Bem detalhado no manual, isso aí está. Cuidado para não montar ele fora de posição. Isso. Senão aí, já viu, né? No próximo slide, a gente vai ter aí a visão da trava parque. Como sempre, lembrando, né? O câmbio, embora ele seja um câmbio automatizado e tenha embreagem, ele, quando o carro está parado, ele não está com as embreagens causando um freio motor. Então há necessidade, por exemplo, vamos levar isso em comparação com o iMotion e o Dual Logic. Elas ficam desacopladas, né? Isso. O cara tá parado. O iMotion e o Dual Logic, ele é um câmbio automatizado, mas a embreagem é normal, como um câmbio manual. Então não tem, pode ver que não tem parque lá no Dual Logic, né? E no iMotion. Aqui eu tenho um travamento parque, travando o eixo de saída por segurança. E lembrando... Os câmbios da Volvo também. Isso. Todos eles sensam. E lembrando, gente, trava parque não é freio de mão. Toda vez eu falo isso para todo mundo, porque o pessoal normalmente não regula o freio de mão dos carros automáticos, porque, né, tem a trava parque. E aí na hora do aclive ou do declive, tem uma dificuldade de tirar a alavanca de pé, porque trava, né, segura. Isso aí, normalmente, esse mau uso aí é feito pelo usuário do carro, não pelo mecânico. Sim. Né? Mas o mecânico precisa o técnico precisa dar uma explicação, porque nos carros de dupla embreagem, a embreagem fica desaplicada, né? Sim. Então, você não tem como segurar o carro com a compressão do motor, né? Isso. A emergência dela é neutra, né? Isso. Então aí a gente precisa ter a trava de bloqueio de estacionamento. Tem que ter. Então, se a gente for pensar bem, analisar, bem lembrado, o cliente ele tem que ser orientado pelo mecânico. Sim. Né? O reparador tem que ter. Por isso que nós estamos aqui, né? Embora eu acredite, não sei, mas logo talvez isso aqui pode ser até visto por clientes, né? Por usuários só. Sim. O seminário seria interessante também, né? Mas logo é o técnico. É o técnico que vê. Mas às vezes, de repente, o técnico pode até orientar o usuário, falar, ó, tal dia vai ter um programa importante sobre o teu carro. Legal. Fica a dica aí, pessoal, reparador. Isso aí. O próximo aí vai ter a visão, né, de todas as peças da embreagem, o atuador, tanto da embreagem 1 como da 2, os rolamentos de encosto e a trava. Show. O próximo, a visão do motorzinho só. Então, nós temos um motor que vai ter uma rosca sem fim, tem outros detalhes mais à frente também. Isso aqui é um problema também, né, rapaz? Ele tem, nesses roletes, essa parte vermelhinha, o número 4, ele é um roletinho aí, né? E ele entrou água aí, velho, trava tudo, é um problemão. Aí ele não abre a embreagem, e aí é complicado. Esse carro, ele basicamente, ele tem nessa questão, dois problemas, né? Ele tem o problema de contaminação da embreagem pelo fluido. Sim. Que você vai falar, o pessoal está esperando aí dizer qual que é o fluido certo. Né? E
ele tem um retentor central lá que veda os dois eixos, o eixo da entrada 1 e 2, o eixo primário 1 e 2, ele vaza com o tempo e contamina a embreagem. Contamina a embreagem, né? E tem esse problema de entrada de água também. Sim. Né? Então, o problema de entrada de água, ele vai gerar um código de falha. A contaminação da embreagem pelo óleo não vai gerar código de falha, mas vai gerar trepidação, né? Sim. Então o técnico tem que ficar ligado nesse tipo de falha, né? Sem dúvida. Isso aí. O próximo slide, a gente tem melhor ainda o posicionamento deles, né? O que cada motor faz. O 1, como lembrado pelo pastor aí, que o 1 ele vai fazer primeira, terceira e quinta. E o motor 2, que é da embreagem 2, segunda, quarta e sexta, e a velocidade da marcha ré também. O Ferreira, ele mandou uma pergunta para a gente aqui. Hoje é fácil encontrar essas peças? Pois antigamente era bem difícil. Sim, Ferreira. A gente tem até aí, ele não é parceria nem nada, mas às vezes a gente recomenda ao pessoal mesmo, né? Não tem essa, né? Uma você pode comprar na concessionária. A concessionária tem. E agora aqui tem uma loja chamada, se eu não me engano, Motor Peças. Não é Moto Peças, não. Acho que é Motor Peças mesmo. É até em Campinas. Eles têm todos os kits de embreagem num preço acessível. A gente está até fazendo um treinamento de um outro instrutor aí, é o João Bombeiro lá de Campinas. Um abração para o João lá também. Está sendo treinado com a gente aí, vai ser instrutor logo mais aí. Abraço também, queria mandar para o pessoal da Escola do Mecânico, né? A gente está com uma parceria legal, fizemos um treinamento em São Bernardo, em Campinas. Então, falei de Campinas, através do João, lembrei da escola. Então, um abração para todo mundo. E sei que essa loja é lá em Campinas e distribui para o Brasil todo. Então, podem sim, tem mais facilidade hoje de peça, vocês vão encontrar tudo. Uma coisa importante, só falando da embreagem. Não se atrevam aí a querer fazer metade do serviço. Vai fazer, já revisa tudo. Troca o garfo, troca tudo, porque é confiável fazer o serviço direitinho. Fala uma pergunta. Ô, Maurício da Bahia, hein? Bahia, velho. Coitado, estão lutando com as manchas de óleo lá agora, né? Espero que não seja óleo de câmbio. Né? Não é. É óleo da Venezuela. Né? Ô, Maurício, tudo bem aí? Dá um abração na turma da Bahia, o Teobaldo lá, que tá sempre aí com a gente. Verdade. Ele perguntou se tem alguma forma de medir o desgaste do kit de disco? Tem. Quando você utiliza a ferramenta para você armar a embreagem para montar ela de volta, existe uma medida padrão, né? Que o manual, eu não lembro de cabeça agora, mas tem uma medida padrão para a embreagem 1 e 2. E o manual indica como é que se mede ali, né? Sim. Então, existe um padrão de medidas. Caso ele estiver próximo do limite de desgaste, convém não montar, né? É montar a embreagem nova, né? Certo. E o Ferreira está perguntando se a Ford ainda continua montando essa casa do veículo. Continua, viu, Ferreira? Eles fizeram algumas modificações, modificaram o carcaço para evitar a entrada de água, fizeram algumas modificações no módulo também, né? Estão tirando os problemas devagarzinho, né? Apesar de essa caixa ter queimado alguns produtos da Ford, mas a caixa em si é boa, né? E ela tem um desempenho bom. Quem usa e quem não teve problema com ela, recomenda, é muito boa. Então, por enquanto, eles estão montando ainda, pela informação que a gente tem, tá bom? Pode ser que eles resolvam parar no futuro próximo, mas por enquanto eles estão montando ainda, tá? Isso. O Lucas, ele fez uma pergunta assim, ó. Geralmente, quando o problema é interno, no módulo, o TTC indica falha interna no processador ou falha na memória? Bom, aí é o seguinte, é difícil de responder essa pergunta com precisão. Por quê? Porque depende também que área da placa do módulo que deu problema, né? Tem coisa que às vezes, dependendo do jeito que queimou o módulo, que deu algum problema, ele nem identifica que o módulo está mais lá. Se for falha de memória, ele vai dar falha de memória. Sim. Né? EPROM ou qualquer outra falha. Agora, se for apagamento total do módulo, ele não fala nada. Né? Pega um AVC aí e acabou. AVC. Normalmente ele fala falta de comunicação, né? Ou você não consegue acessar. Depende do que estragar. Depende do que estragar. Não é. Ele pode acontecer as duas coisas, na verdade, Lucas, né? Legal. Eu não sei se é possível, quando o pessoal for fazer a pergunta, apesar que não são eles que fazem. Fala de onde vocês são, né, galera? Fala Lucas de tal lugar, acho que é legal. Vai sendo legal isso aí. Sem contar que a Lucas é concorrente da Bosch, né? Então, né?
Figura, né? Não, mas o Lucas não é companheiro. Não é. É só a Lucas. Né? Falando da Bahia, inclusive, mandar um abraço pro pessoal de Feira de Santana, o Wellington lá do Centro de Treinamento, a gente foi lá dar um treinamento para eles, muito né? Bem, um tempo atrás, muito legal, pessoal esforçado lá, o Altierri, tem o Altierri lá que é um cara gente boa, consultor deles lá também, abraço pro pessoal. Hoje eu tô lembrando todo mundo, né? É bom, tem que lembrar. Aí, ó, como o Carlão lembrou lá no início, mas ele estaria aqui, ó, já a mensagem também no próximo slide, que é o quê? O motor, os dois motorzinhos que estão interno no módulo. Aí descreve bem ele, ó. O motor elétrico 1. Engate seleção e os dois acionadores de embreagem. Aí, show de bola, né? O próximo... Fala, perdão. Não sei se vai falar ainda, mas provavelmente sim. Pode falar. Mas é só lembrar, esses motores, eles têm acoplado neles tem um sensor de giro e o sensor de curso. Por isso que eles têm, normalmente são 6 pinos, 6 terminais, né? Então ele tem os dois maiores que acionam o motor para frente e para trás, e você tem mais 4 que faz a medição de curso e sentido de giro. Quer dizer, você está acionando ou desacionando a embreagem, se está fazendo engate ou desengate. Sim. Então o módulo ele faz o reset disso aí. Os 4 motores têm os sensores já internos. Legal. Se for analisar esse aspecto, era para ser muito melhor o sistema, né? Porque é muito mais fácil de fazer a leitura, motor elétrico, né? E aí, ele economizou, é bem bolado. Ele economizou um outro câmbio, por exemplo, um DSG, como no caso dos molhados, né? Que não tem motor elétrico, ele precisa de sensor de posicionamento, separado, então são componentes a mais. Beleza. O próximo slide aí, inclusive, tem a descrição do motor, né? Isso aí, que show de bola. Beleza. Olha, que parece um sonho, né? Olha lá. Não falei nenhum pio esse seminário. Não, mas eu sei que vai ser algum sai. Daqui a pouco tem um pessoal que quando escreve já fala, até lá no chat lá. Pio. Muito bem. Aí a gente tem toda a descrição dele, como que ele faz, a bobina, o rotor e o sensor de efeito Hall fazendo a leitura. Tá aí a descrição. Foi show de bola. O próximo, quer falar alguma coisa daquilo? Volta aí. Tá Só lembrando, os sensores internos estão embutidos nos motores, eles fazem a indicação de sentido de giro e fazem a indicação de curso. Então, quantas voltas o motor deu, indica curso. Sim. Quer dizer, quanto ele foi para frente ou para trás. E o sentido de giro, se ele armou ou desarmou a embreagem, se ele acionou ou desacionou um garfo, né? Sim. Isso aí que o módulo faz, quando você monta a embreagem novamente, os motores, ele faz um reset. Sim. Porque senão o keypoint fica comprometido, entra uma, sai a outra em momento errado. Tudo de novo para saber quando aumenta a corrente do motor, quando diminui, para saber exatamente o ponto de acionamento. Show de bola, show de bola. Isso aí. O próximo aí dá uma descrição legal, ó. Eu falei que ia ter uma imagem mais clara, e é isso aí, dá para ver o eixo sem fim do garfo de acionamento. Né, como que eles não tem como montar errado, isso é legal, eu não consigo inverter, porque a própria carcaça, tem um canto da carcaça que não deixa montar errado. Isso. Detalhe nessas molas, né, Carlão? O tamanho deles são diferentes também. Essas molas aí, o procedimento é pedido para que quando a gente tirar, a gente marque elas com uma caneta de marcação e posicionar ela no mesmo lugar certinho. Não é necessário que ela pare na mesma posição. Sim. Mas é necessário que ela seja colocada no mesmo lugar que estava. Né? Exatamente. E aí ela tem um torque, então se apertando, tá tudo certo. Porque é ele que faz a calibragem da força, né? Isso. Do garfo. Se você mudar aí alguma mola de lugar, pode causar... Pode causar... O módulo vai acabar perdendo a referência. Exatamente. Show de bola. O próximo, nós temos uma vista explodida, né? Da parte da própria embreagem, né? De cada peça aí tem o pessoal que fala assim, mas como que eu consigo, né, que ela tenha esse ajuste e tudo? É porque dentro tem alguns carros manuais, algumas caminhonetes antigas, a própria Meriva, que já tinha um ajuste, né? Só que aqui é duplo, né? Tem um para cada um. Então essa aí e essa embreagem aí, segundo a informação que a gente tem, né? A Ford, o fabricante da embreagem original, que era a Sachs, parou de fabricar esse tipo de embreagem. Então hoje, provavelmente, as embreagens que tem são recondicionadas. Entendi. São recondicionadas por uma empresa especializada que está fazendo isso para a Ford, né? Entendi. Para manter porque é nova,
não sei se ela vem da Alemanha ou se ela está usando ar-condicionado. Eu sei que essas embreagens aí, a Sachs, que era a fabricante padrão, parou de fabricar. Então, provavelmente, hoje a gente tem um outro fabricante no mercado. Entendi. Que está servindo a Ford, ou as embreagens que tem são as recondicionadas. Mas que conforme, pelo que informaram, a embreagem recondicionada está durando mais que a nova. É porque, na verdade, o que aconteceu? O pessoal que está recondicionando, eles acabaram começando a fazer, o que sempre acontece, né? Acaba sendo os olhos do desenvolvimento, porque o problema dá na oficina, o cara tem que resolver, então acaba melhorando. Então é isso aí. A gente tem algumas, para carro manual, a gente tem restrições com embreagem recondicionada, mas aqui não tem o que fazer, né, Carlão? Então tem que, se não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Tem que usar. Beleza. E tem ficado bom mesmo. O próximo, isso é importante também, a instalação, né, e o ajuste dela está direitinho feito aí, deve ser feito na posição D na alavanca. Nesse mecanismo é necessário garantir a alavanca do mecanismo de mudanças está alinhada com a marcação no cárter da caixa de velocidade. Tem uma marquinha lá, ó, dá para ver ali na seta que está deitada, um Dzinho, não aparece aqui. Aparece aqui, ó. Olha lá, isso, um Dzinho. Show de bola. Aí a gente vai conseguir... Tem indicação de D, né? Isso. Na carcaça. Beleza. Show de bola. Importante isso aí, né? Mas o cara, como é que eu vou marcar esse tirante aí? Maravilha, então. Esse próximo slide, peraí, antes do próximo slide, mas pode deixar já no próximo. Vamos ver aqui, ó. Tem pergunta. Adriano de Alagoinha. Quando substitui o conjunto da embreagem por um novo, é necessário fazer o reset? Então, não. Quando a embreagem vem nova na caixa, ela vem resetada. Só que o que eu peço para vocês tomarem cuidado, pessoal, porque às vezes na maneira de manuseio da embreagem, ele batendo, tudo tal, ela pode soltar alguma coisa lá, porque na verdade elas são umas travinhas, vocês já viram, provavelmente, vai ter umas travinhas assim que segura ela lá, a parte dela. Então, o pessoal às vezes não tem muito cuidado, né, no acomodar e tudo no estoque, então sempre atente. Mas se ela for nova, não há necessidade do reset. O reset vai ser feito, principalmente quando, por exemplo, a embreagem é nova, a baixa quilometragem do carro, e eu preciso, por exemplo, estou tirando o câmbio para trocar o retentor do piloto lá. Eu vou usar a mesma embreagem. Aí sim, mais adiante a gente vai mostrar a ferramenta de reset. Show de bola. Tem pergunta aí? Ou quer que eu fale? Rafael, elogio. Elogio. Rafael de Santa Cruz do Sul. Estou gostando muito. Conteúdo muito bom. Santa Cruz do Sul. Legal. Valeu, Rafael. Que enfim apareceu um, né? Não, tô brincando. O Arthur aqui, ele está perguntando. Ó. Obrigado, Rafael. Obrigadão, valeu. Ainda bem que você está assistindo isso. Quando é trocado o TCM na concessionária, já é corrigido o defeito, pode considerar resolvido o problema, viu, Arthur? Sim, os TCM novos já estão corrigidos, tá? Pelo menos aquele problema de apagamento, o carro não saber mais onde está, daquele AVC no carro, não tem mais, tá? Ele já é corrigido. Os módulos novos, né? Perde marcha. Zero bala, Você lembra aquela vez a gente vinha vindo... Eu e esse artista aqui, a gente vinha vindo num Fusca, né? No Fusquinha ainda aquele dia. Não, passou, né? A gente tava de Fusion. Nós estávamos no Fusion, no meio, na pista, e um Fusquinha da direita, e o Michael Sport à esquerda. Carro seminovo, né, Carlão? O cara foi entrar à esquerda assim, perdeu as marchas, ligou o alerta. Acendeu o alerta, a gente vinha vindo no meio e o Fusquinha foi embora. Foi embora. O Fusquinha não tem esse problema, né? Não tem. Não tem. Paciência. Vai fazer o quê? É o preço da tecnologia. O Marcelo de Santa Maria, ei, Santa Maria, Rio Grande do Sul, la gauchada, tudo bom aí? Saudade dessa terra bendita. Essa caixa é montada em gabarito, onde se encontra o mesmo? Olha, nós fizemos um aqui, viu, Marcelo? Nós fizemos um com um banquinho de banquinho mesmo. Nós fizemos um e pegamos o conjunto, desmontamos, pegamos o conjunto, fizemos as medições e montamos. Eu sei que lá nos Estados Unidos existe lá um banquinho, um gabarito, tipo de um banquinho, parece um banquinho, né, de plástico, que o pessoal está vendendo isso aí. Você encontra inclusive no eBay, né? Sim. eBay você encontra. Agora dá para fazer tranquilo também. Se você pegar muito, talvez a gente não vai desmontar muito essa caixa, né? Não dá muito problema, dá mais problema de embreagem mesmo, modo. Mas se você quiser fazer, você pegando um conjunto, você consegue fazer. Nós fizemos também.
A ideia é essa, quando você pegar o primeiro câmbio aí, já tem que contemplar o tempo que você vai levar, abre a carcaça no meio, nós fizemos o nosso aqui assim. Aí você vai usar o posicionamento dos garfos como referência, pega uma tupia, faz a furação, dá um trabalhinho, mas fica bom. Essas ferramentas aqui que vocês estão vendo aqui no slide, quem está fornecendo as ferramentas é a CR Ferramentas, tá? Depois vocês entram em contato, entra aí na internet, né? No Mercado Livre, ou então direto na internet, a CR Ferramentas está fabricando, tá? Esses gabaritos por um preço bem acessível e muito bom. Tá? Show de bola. Quiserem procurar, o gabarito da montagem dos conjuntos não tem, né? Mas o gabarito para remoção, colocação da embreagem, troca de retentor, né? Sim. Isso aí a gente encontra já no mercado bastante. Já. Tá, essa aqui eu não falei, né? Kelton do Espírito Santo? Ah, o Kelton. Aí, é o Kelton, acho que de Iguaçuí lá, né? Esse cara aí é gente fina, hein? Kelton, ele faz, o defeito dele é esse, fazer muita pergunta, mas ele é boa, gente. Tudo bom, Kelton? Um abraço para você, tô brincando, viu? Tem como prevenir a contaminação com água ou prevenir que o problema está próximo? Se chover, a gente vai entender que o problema está próximo, né? Ou se tiver alguma enchente, né? Mas a contaminação de água, no momento que você for fazer um reparo na caixa, a Ford está orientando que se coloque silicone em volta de toda a caixa, da volta do motor e da volta da caixa para prevenir a entrada de água, né? Seria talvez uma solução paliativa, né? Sim. Os mais novos já mudou a posição de furação de carcaça, essas coisas, tá? Tá. O Lucas falou que vai ressaltar que quando se compra os garfos novos, eles vêm com uma trava de metal para impedir que ela se desmonte. Se monta elas com um garfo e depois fazendo o carro funcionar fazendo barulho. Entendi. Tem que destravar, tirar a travinha do metal. Mas não sei se ele fez comprou a peça original, mas tudo bem. Eles escutam o que você falou? Sim. Tá, legal. Então, beleza. É isso aí, precisa tomar cuidado então, né? Quem comprar esse garfo com a trava, ficar atento aí para destravar ele. Entendi. Legal, Lucas, obrigado aí. Eu me lembro do tempo dos Opala, que vinha com a travinha também na embreagem. Esticador da corrente do CHT. O Ômega também vinha com travinha na embreagem, então eu esqueci de tirar. Quantos anos tem o Lucas, será, hein? Deve ser um cara das antigas. Cara novo. Novo, pisou na lama. Deve ser novo. Tá. O próximo slide aí, gente. Olha, aí é a ferramenta do reset. Reset mecânico da embreagem. Reset mecânico da embreagem, né? Isso. Tem muita coisa sendo vendida na internet. Parece, eu não sei se ele está comercializando isso, mas o Cláudio Curti lá no Rio tinha umas ferramentas dessas aí. O Claudinho Curti lá do Rio tem. A série Ferramentas tem também. Tem também. Show de bola. Tem bastante parceria, né? Agora, só um lembrete. Manda. Se a gente for reaproveitar a embreagem, aí você precisa fazer esse reset. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai acionar os platôs, os dois platôs, interno e externo, fazer o travamento do platô para que os discos fiquem livres e aí dê altura para a gente poder colocar a trava de volta, né? Exato. E aí no momento que você montar o câmbio, montar a embreagem no local e montar o câmbio, ela já automaticamente, mecanicamente, ela se ajusta. Sim. Aí tem que fazer depois o reset da parte eletrônica, né? Que aí o módulo vai fazer. Isso. Se a gente comprar uma embreagem nova, a gente diz nova, recondicionada, né? Que vem na caixa, ela já vem com as travinhas, ela já vem travada, é só montar. Isso. Mas se não, precisa fazer esse reset. Se for reaproveitar a mesma embreagem que estava. Maravilha. O Lucas respondeu, ele tem 24 anos. Opa! Rio de Janeiro, vizinho do Cláudio Curti. Aí, legal. Show de bola. Tá muito com bom. todo o futuro pela frente aí. Né? Novão. Muito bom. Valeu, Lucas. O próximo slide aí, ó. Isso. Essa ferramenta da esquerda é muito legal. Porque se você tem ela é o quê? Ela saca o retentor. Ele é o extrator do retentor. Precisa desmontar a caixa. Isso. Se você não tiver essa ferramenta, você vai ter que abrir a caixa só para tirar o retentor. E tem que abrir, porque não consegue tirar, porque ele vai entre os dois eixos. Então você não consegue tirar. E depois a ferramenta da direita é o batedor. Você vai colocar ele, já tem um ressalto nele, já limita a altura certinha. Então, show de bola. É isso mesmo. É muito legal. Muito bem.
Bom, tá aí na tela para vocês novamente os parceiros, né? A gente tem que agradecer. No próximo aí, o slide é sempre como... Agora a gente não vai ter muito mais esse muito obrigado, que a gente consegue falar muito obrigado ao vivo, pessoal, meu, né? Ó, pessoal, eu quero dizer um negócio aqui para vocês, que pra gente é uma luta, né, Carlão? Conseguir passar essa informação aqui para vocês. Agora não precisa mais dele, né, Bruninho? Porque, por exemplo, para nós aqui em São Paulo, a gente tem até um pouco mais de facilidade de informação, né? As escolas, por exemplo, aqui você tem escola Senai e tudo. Mas, por exemplo, um reparador, a 150, 200 quilômetros longe daqui, ele já tem dificuldade pra caramba para encontrar um curso técnico, né? No Brasil é difícil, né? É difícil. Tudo que você fala em termos de treinamento, de informação, é difícil. Então, eu gostaria de enfatizar. Vocês estão de parabéns mesmo. A gente agradece muito aí a atenção que vocês deram para o material. A gente faz com muito amor para que vocês tenham realmente... Agradeço os parceiros também. Agradecemos os parceiros. Sem eles também ficaria difícil. Né? Tornaram possível essa sem transmissão. Dúvida. Agradecer o pessoal da TecnoHub que estão aqui. Bruninha, o Ellen, né? Eles ficam doidos aí antes e durante chegou, e depois. Bastante a caligrafia dela é excelente. Na transmissão também. Realmente, a transmissão. Verdade. Muito bom. E é isso. E o que é elogiável, só para concluir, é que vocês, caso não teve tempo de ver na íntegra com a gente aqui ao vivo, vê depois no YouTube, baixa, faz o download do material, não fica sem a informação. Então a gente está muito preocupado com o pessoal que está pelo Brasil todo, o pessoal lá do Acre, pessoal longe aí que às vezes não tem acesso à informação. Essa é a nossa maior preocupação e a nossa dica. E assim que vocês puderem, vindo aqui para São Paulo, São Caetano, a gente está aqui, vamos tomar um café junto. Muito obrigado por hoje, Deu. O que você quer falar, mais alguma coisa? Eu queria agradecer, né? Faço minhas as suas palavras, né? Legal. Agradecer o pessoal que nos assistiu, os técnicos em geral, o pessoal que prestigia o nosso trabalho, tá? Agradecer os parceiros e, se Deus quiser, no próximo mês a gente estará com uma nova transmissão, aqui técnica, falando sobre um tema bastante oportuno. Gostaria só de lembrar que no dia 15 e 16 de novembro agora, nós vamos ter o nosso fórum. É um fórum técnico que vai ser realizado na cidade de Santo André, um fórum especializado em caixa automática, e onde nós vamos receber 8 palestrantes, né, de nível internacional e nacional. Então, o pessoal dos fabricantes de fluido, fabricantes de corpos de válvula, fabricantes de solenoide, pessoal da área de estudo de marketing, de mercado, né? Vamos falar sobre híbrido, vamos falar sobre um monte de coisa, de fluidos, o que é um fluido homologado e um fluido que atende, enfim, o pessoal da ZF vai estar com a gente também, falando sobre a história da ZF aqui no Brasil e o que eles pretendem fazer, especialmente com caixa pesada e semi-pesada, né? Então, estão convidados aí a se inscrever e assistir o nosso fórum e estar com a gente aí. Tá. Eu queria agradecer mais um pessoal, claro, que é toda a equipe aqui da Apta, que às vezes, para tudo isso aqui acontecer, as meninas lá de vendas estão ralando pra caramba, o Nilton também, né? Não tem só menina nas vendas, a Nélia, a Anne, realmente a gente é uma luta, né? A Joana, a Ira. Então, agradecer para todo mundo, por quê? Porque às vezes elas ligam, eu vejo isso acontecendo aqui direto. Elas ligam, às vezes o cara tá aqui na Zona Leste e ele fala, não, São Caetano é muito longe. E aí, de repente, eu tô aqui, a gente tá com um aluno aqui, o seu Mário, é lá de Teresina. Piauí. E o cara vem e quer ficar aqui 2 meses para fazer o curso. Então, realmente, gente, é difícil, não é fácil, informação é complicado, mas a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, graças a Deus. E eu acho que o retorno da caixa automática é muito bom, né? Tanto o retorno financeiro quanto o retorno profissional. Né? Sim. O camarada, quando ele conserta um dispositivo tão complexo, né? Como uma caixa automática, e ainda mais hoje com eletrônica e tudo embutido, ele fica realmente satisfeito, né? Ele, não é só o dinheiro em si, mas a realização profissional, né? Sim. Então, prossigam nessa luta. Alguns já estão parando, já estão há muitos anos no mercado. Isso. Outros vão continuar mais um pouco, né, pessoal? Beleza. Então, abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima. Valeu.